President Biden em Angola. Real. O presidente Joe Biden foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Angola, onde muitos disseram que ele estava para fortificar os laços. Mas a verdade é que existe um plano maior por trás dessa visita. Vejamos, há uma nova rodovia na Tanzânia e um novo terminal ferroviário na Zâmbia. Um porto marítimo em Angola está a ser modernizado, bem como esta ponte em Katanga, no Congo. O que é interessante é que todos fazem parte do projeto de um único país, mas que abrange diretamente 4 países do continente africano. E se você ligar os pontos, não é difícil ver que países são. Este é o Corredor de Lobito, o projeto de infraestrutura mais ambicioso da história moderna dos Estados Unidos em África, que foi projetado para redirecionar o comércio global, e é assim que os Estados Unidos planejam se tornar um grande detentor de recursos valiosos e conter a influência da China nesta região. Olá, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu chamo-me Rujol. Então, primeiro, vamos lá começar observando este discurso. I'm grateful that all of you made the journey to Washington for this summit, and I'm eager to visit your continent. As I told some of you, you invited me to your countries. I said, be careful what you wish for, because I may show up. Well, I'm looking forward to seeing many of you in your home countries. Durante a cúpula de líderes africanos e os Estados Unidos em dezembro de 2022 em Washington, o presidente Joe Biden prometeu visitar o continente africano. Faz aproximadamente uma década que um presidente dos Estados Unidos visita o continente africano desde que o presidente Barack Obama visitou o Quênia em 2015. Então, poucos previam que levaria 24 meses e que somente Joe Biden visitaria Angola. Este foi um dos seus mais importantes compromissos internacionais com o país africano antes de deixar a Casa Branca. E tudo se resume em você olhar através de 2 lentes, no aspecto econômico e geopolítico. E no econômico você tem o acesso aos recursos mais valiosos dos próximos 15 anos. E no geopolítico é travar a influência da China nesta região. E tudo faz sentido quando você ouve todo mundo a falar do Corredor do Lobito. Corredor do Lobito. The Lobito Corridor. Lobito Corridor. The Lobito Corridor. Lobito Project. O Corredor de Lobito não é um projeto recente, e para você perceber a importância que esta rota tem nesta região, devemos voltar alguns anos atrás. A construção da ferrovia de Benguela começou em 28 de novembro de 1902, e este senhor, Sir Robert Williams, foi o impulsionador da construção do caminho de ferro de Benguela em Angola. O seu propósito era conectar interesses de mineração da Zâmbia e a República Democrática do Congo ao Oceano Atlântico para exportar para a Europa e as Américas. A maioria desses interesses era da elite escravista e imperialista, incluindo Cecil Rhodes. Nesta altura, Angola era uma colônia de Portugal e Portugal concedeu a concessão inicial de 99 anos, ao longo da qual a ferrovia foi construída. A ferrovia de Benguela levou quase 30 anos para ser concluída, devido à geografia difícil e à Primeira Guerra Mundial, o que significou uma falta de 30 milhões de homens, dinheiro e materiais. Embora as obras tenham começado em 1902, a linha férrea só chegou à fronteira com o Congo belga em 1929. A política também pode ter tido um papel no cronograma de construção alongado. Jan Smuts, o primeiro-ministro da África do Sul de 1919 a 1924, se opôs à entrada da ferrovia na Zâmbia, ou na Rodésia do Norte, como era chamada na época, pois queria que os territórios fossem unificados e conectados por meio de uma infraestrutura norte-sul. Apesar desses obstáculos, a ferrovia de Benguela foi finalmente concluída em 1931 e imediatamente se firmou como a maneira mais eficiente de exportar materiais e minerais da República Democrática do Congo e Zâmbia para a Europa e as Américas. Em 1973, a ferrovia atingiu o pico de eficiência operacional quando empregou 13 mil funcionários
como o maior empregador de Angola. No mesmo ano, transportou 3,3 milhões de toneladas de carga e conseguiu gerar 30 milhões de dólares. Movimentava 60% de cobre do Zaire, ou seja, a atual República Democrática do Congo, e 45% do cobre da Zâmbia. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Alguns anos se passaram e, em 4 de fevereiro de 1961, a luta armada de libertação nacional de Angola começou. E mais tarde, Angola se tornou independente de Portugal em 1975. Proclama o nosso país constituído em República Popular de Angola. Após mais de 500 anos do domínio português. E não demorou muito. No mesmo ano, em 1975, começou a Guerra Civil de Angola. E é aqui onde você vai perceber que não há muitos países no continente africano com os quais os Estados Unidos tenham tido um relacionamento mais complexo do que Angola. Durante a Guerra Civil, os Estados Unidos estavam alinhados com o governo do Apartheid da África do Sul, no apoio ao movimento da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, para derrubar o governo do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. O MPLA foi apoiado pela União Soviética e Cuba, no que foi um dos conflitos mais letais da era da Guerra Fria. A Guerra Civil durou 27 anos e terminou em 2002. Um aspecto pouco relatado da sangrenta Guerra Civil em Angola foi o impacto devastador em suas infraestruturas. E não foi diferente com a sua ferrovia. A destruição das infraestruturas de ferrovia quando a Guerra Civil em Angola terminou foi tão devastador que apenas 3% do corredor do Lubito era operacional. Ou seja, a guerra tinha destruído quase todo o corredor. Isso fez com que alguns minerais vindo desses países fossem transportados por meio da infraestrutura rodoviária para portos em Durban, na África do Sul, Dar es Salaam, na Tanzânia, e Beira, em Moçambique. O que antes levava apenas alguns dias passou a levar semanas e, em alguns casos, meses. Somente em 1993, os Estados Unidos reconheceu formalmente o governo de Angola. E, durante esse período, sucessivas administrações americanas mantiveram uma relação de trabalho com o presidente do país, José Eduardo dos Santos. Então, com a infraestrutura destruída, o governo angolano virou-se para a China. De 2006 a 2014, a ferrovia foi extensivamente reformada pelos chineses por meio de um programa de 2 bilhões de dólares. Toda a rede ferroviária foi atualizada. O que isso quer dizer é que o corredor não seria o que é hoje sem os bilhões de dólares da China usados para revitalizar a ferrovia de Benguela após a Guerra Civil. E talvez, se a China não tivesse feito o empréstimo para revitalizar esse projeto, hoje ele não seria suficientemente atraente para os Estados Unidos. Contudo, Eduardo dos Santos teve seu legado conturbado, que inclui 38 anos no poder, liderando um governo que, para uns, foi incrivelmente corrupto e para outros nem tanto, mas com certeza acumulou 45 bilhões em empréstimos da China. E se você quer saber como Angola se tornou o país africano que mais deve à China, vou deixar um link aqui na descrição e aqui nos cards para você poder ver. Então, as relações dos Estados Unidos e Angola começaram a mudar em 2017. Por quê? Porque os Estados Unidos da América são a primeira potência mundial. E, obviamente, que todos os países procuram ter um bom relacionamento com os Estados Unidos da América. E Angola não é uma exceção. A relação diplomática entre os Estados Unidos e Angola deu um grande passo à frente quando o atual presidente João Lourenço, então ministro da Defesa de Angola, visitou Washington e assinou um memorando de entendimento com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis. Inclusive, Mattis também elogiou João Lourenço. Difference between Angola 25 years ago and Angola today is the leadership that Minister Lourenço and others provide, and that creates the bright future Angola has today.
A iniciativa foi especialmente ousada para um país que passou décadas alinhado com Moscou e, mais recentemente, dependente da China para financiamento de suas necessidades de infraestrutura. E quando o presidente Lourenço assumiu o cargo, ele pretendia ainda mais fortalecer os laços com os Estados Unidos. Então, ele empregou a empresa de consultoria Squire Patton Boggs, pela qual Angola paga $3 milhões anualmente para ajudar a promover a imagem do país nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, o governo de Angola pagou à companhia de lobby Squire mais de $15 milhões desde 2019 e os resultados começaram a ser vistos. Em 2020, o presidente angolano esteve reunido com empresários americanos e disse o seguinte: Temos vindo a interagir com mais regularidade e a um nível consideravelmente mais alto com os Estados Unidos da América. Angola começou cada vez mais a alinhar-se com os Estados Unidos e começou a ficar cada vez mais claro por visitas feitas a Luanda do secretário de Defesa Lloyd Austin em setembro de 2023 e do secretário de Estado Antony Blinken em setembro de 2024. Essa construção de relacionamento levou a uma reunião no Salão Oval em novembro passado entre o presidente Biden e o presidente Lourenço. O envolvimento americano no projeto do Corredor do Lobito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa. Então, a ideia do presidente João Lourenço de fortalecer os laços com os Estados Unidos e terem contratado uma empresa de lobby surtiu algum efeito e Joe Biden visitou Angola. And mutual progress. That's the history that brings me here. The first American president ever to visit Angola. Over time, and I'm proud to be. Nowhere in Africa is the answer more exciting than here in Angola. It starts with our governments whose partnership is stronger, deeper, more effective and active than any point in history. It's testament to your president who had the vision to carry this relationship forward. And it's a testament to Angolan citizens from across the private sector and civil society who have forged strong bonds with your American counterparts. And together, we're engaged in a major joint project to close the infrastructure gap. For the benefit of Angolans, Africans across the continent, Americans and the world will all benefit as you benefit. It's called the Lobito Corridor. We're building railroad lines from Angola to the port of Lobito in Zambia and the DRC, and ultimately all the way to the Atlantic, from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. We'll be the first transcontinental railroad in Africa and the biggest American rail investment outside of America. And I must... E você provavelmente deve estar a se perguntar por que a única viagem para o continente africano de Joe Biden foi para Angola e o que isso pode significar. E outra questão é, a visita não foi um pouco ou se calhar muito tardia porque Joe Biden e o seu governo iam deixar a Casa Branca em janeiro? Talvez não. A visita aprofundou o relacionamento dos Estados Unidos com Angola, um parceiro cada vez mais importante para os Estados Unidos em África. Como você bem sabe, o corredor de Lobito já existia. Foi reabilitado pelos chineses até um dado ponto. Mas só foi em 4 de julho de 2023 que a empresa Lobito Atlantic Railway garantiu uma concessão de 30 anos para fornecer serviços ferroviários com a condição de que investiria $455 milhões em Angola e $100 milhões na República Democrática do Congo. A empresa Lobito Atlantic Railway é uma joint venture envolvendo a Trafigura, a Mota Angel e a Ventures IS. No final de 2023, os governos dos Estados Unidos da América e da União Europeia tomaram medidas significativas para apoiar o avanço do corredor de Lobito. Em 9 de setembro, os governos fizeram uma declaração conjunta anunciando apoio ao corredor e que um estudo de viabilidade de linha ferroviária Greenfield seria encomendado para explorar o estabelecimento de uma nova linha ferroviária de Angola através da região Copperbelt da Zâmbia. O Banco Africano de Desenvolvimento declarou que no total $1,6 bilhões é necessário para todas as obras previstas e que estava preparado para contribuir com $500 milhões e liderar o processo para levantar o restante. Agora, por que este projeto ou plano é tão importante? Bem,
Eu acho que você já imagina, é a maneira mais eficiente de movimentar minerais para as Américas e Europa, mas também bens e pessoas nesta região. Antes levava 48 dias para movimentar recursos e agora pode levar apenas 48 horas. Agora, olhando para a parte econômica, com o mundo se virando cada vez mais às energias renováveis e carros elétricos, a Agência Internacional de Energia estimou que entre 2020 e 2040, a demanda por minerais essenciais para essa indústria, como níquel e cobalto, aumentará em 20 vezes, o grafite em 25 vezes, o lítio em mais de 40 vezes. Esse aumento projetado alimentou um grande interesse no corredor de Lobito e com ele uma inevitável disputa por acesso a esses minerais. A República Democrática do Congo é o maior produtor mundial de cobalto. As estimativas são consistentemente em torno de 70% da produção global. A República Democrática do Congo também detém reservas de lítio e se viu no epicentro dessa disputa, assim como a Zâmbia, que detém reservas de lítio e cobre. Angola detém alguns recursos do interesse dos Estados Unidos e países membros da União Europeia, assim como o próprio petróleo. Mas, além disso, Angola está geograficamente, estrategicamente melhor posicionada e tem a melhor rota para escoar todos os recursos que vêm desses países através do Oceano Atlântico no porto de Lobito e pode abastecer os Estados Unidos e a União Europeia. Então, apesar dos Estados Unidos e países da União Europeia terem feito esse investimento no corredor do Lobito, a China ainda se encontra numa posição muito vantajosa, porque adotou um modelo de desenvolvimento liderado pelo Estado e que coopera com entidades privadas por meio de sua iniciativa de Cinturão e Rota, o projeto da China para o comércio global, onde investiu bilhões em projetos de infraestruturas africanos com acordos assinados com quase todos os governos de África. E é por isso que Washington está preocupada com o domínio da China sobre minerais na região. 80% das minas de cobre no Congo são de propriedade chinesa. A China é responsável por extrair 85% dos minerais e terras raras do Congo, incluindo 76% do seu cobalto, um mineral essencial na fabricação de baterias de veículos elétricos. Então, nós já sabemos qual é o objetivo e plano dos Estados Unidos e da China, e que eles estão sempre a olhar para o futuro quanto ao seu posicionamento geopolítico e econômico. Mas você, o que você acha que deveria ser o plano de Angola e de outros países africanos? O que você acha que os países africanos deveriam fazer para participar desse futuro como economias fortes e geopoliticamente importantes? E não só para serem explorados pelos seus recursos, como o que estamos a ver acontecer na República Democrática do Congo. Então, deixe-me saber a tua opinião aí nos comentários e vamos começar o debate respeitosamente, como sempre. Então, o nosso vídeo termina por aqui, mas por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas, porque isso sim também ajuda o canal. Mas se você quiser dar aquele super apoio, torne-se membro do canal, membro do Patreon, e agora você também pode comprar uma xícara de café ou fazer doações para o canal. É só ir para um link aqui na descrição, Buy Me a Coffee, e você pode comprar uma, duas, três, quantas xícaras de café você quiser e puder comprar, não é? Para dar aquele boost na hora que eu estou ali a ler, fazer as pesquisas, para trazer conteúdos como esse. Então, é isso. Então, meu muito obrigado. Kuoshikuro, Kanimambo, Asante Sana. É só o começo. Tamo juntos e te vejo no próximo vídeo. Peace.